Fala, gente, voltamos aí com as impressões de Engage Kiss, onde aconteceu muita coisa nos últimos episódios. Essa obra deve ter o protagonista mais folgado e pegador pelo menos dessa temporada. Não bastasse ter talaricado lá a garota demônio, que parecia estar numa relação com ele, com a ex dele. Agora nesse episódio me aparece essa loura, dizendo isso. Que coisa, não? Esse cara aí fez a farra no passado, aparentemente, e não lembra de nada. Essa é a parte mais louca da coisa toda. E as mulheres lá que ele conheceu ficam loucas quando ele fala que não lembra delas. Essa aí não foi exceção. Então vamos lá, dar uma geral aí o que aconteceu de mais interessante nos últimos episódios. Como sempre, quem puder, apoie o canal, vire membro. Você ganha vídeos extras toda semana, tem mais de 500 acumulados e o mais importante, você vai estar apoiando mais ainda o meu trabalho. Então quem já é membro, mas muito obrigado. E quem não puder, só dá um like aí e se inscreve no canal para não perder nenhum vídeo. Ou vídeos aí de Engage Kiss, estou comentando quase todos os episódios. O 4 eu resolvi acumular com o 5 porque claramente eram episódios ali que contavam uma história só, tanto que só finalizou o caso que começou no episódio 4 no 5 mesmo. E teve também essa cena aí que, bom, chamou muita atenção. Então o plano era comentar lá na semana passada, só que aí o canal, bom... Eu não vou explicar tudo de novo aqui, dei uma olhada nesse vídeo, que tá explicando porque o canal ficou uma semana sem vídeos aí, mas não tava nos meus planos, com certeza. Então aqueles 2 episódios acumularam com o 6º que acabou de sair, onde começa um novo arco aí apresentando essa personagem. Quem acompanha o canal de cortes, e de novo, se inscrevam lá, quem não conhece ainda, porque quando dá pane nesse canal, tomara que não dê de novo, mas caso aconteça, eu continuo comentando lá. No caso, na semana passada, eu comentei o episódio 5 de Engage Kiss, porque tinha um bando de cena interessante pra comentar. Então eu acabei fazendo as impressões lá, dividido em partes, porque é um canal de cortes mesmo, ao invés daquelas impressões normais. Mas ainda assim, comentei, fiquei discutindo várias coisas interessantes do episódio. A versão dos membros tinha uns 5 minutos a mais, mas era eu teorizando algumas coisas, com base nessa ending aí. Mas, bom, resumindo o mais interessante do episódio 5 e 6, e esse cara aí que muita gente suspeitava que era o cara que estava transformando todo mundo em demônio, na verdade só estava sendo usado, porque ele acabou morto, inclusive, para não tirar informações dele. Então ele era só um intermediário, que conseguiu os alvos lá, que eram transformados em demônio, mas ele mesmo não parecia ser o culpado por transformar as pessoas em demônio. Então tinha muita gente comentando e tal, que tava muito óbvio que era ele, tudo mais, nem era um mistério, a coisa toda, na verdade era, porque mesmo tendo descoberto, no caso que ele estava ligado à situação, o verdadeiro culpado acabou matando ele, a gente não sabe quem é ainda. Teve lá aquele cara que se transformou em demônio e foi detido lá pela Ayano, e aí depois a namorada dele queria vingança, começou a matar um bando de gente e tudo mais, o que gerou o clímax contra ela no final do episódio 5. Foi bem rápido até, eu pensei que ia ser mais longo. O protagonista, inclusive, parece ter alguns poderes anormais aí, não parece ser um ser humano normal, só que eu não sei se tem a ver com alguma outra coisa desse mundo, porque essa freira aí também não parece normal de jeito nenhum, então eu não sei se isso aí já era dele, no caso de treinamento ou algo parecido, ou não, isso aí é o pacto com a demônio que deu alguns poderes sobrenaturais pra ele, ganhou força aprimorada e tudo mais. Que ele chegou lá metendo um soco na demônio, não devia fazer nada contra ela, e depois tacou aquele dente lá numa velocidade absurda pra acabarem com a demônio, no caso, ele e a Kisara. E sim, eu sei o que muita gente tá pensando, obviamente. O que mais chamou atenção nos últimos episódios não foi essa luta, foi isso! O protagonista ir dormindo com a ex dele. Isso só aconteceu porque a Kisara contou pra ela, pra Ayano, que o protagonista tá perdendo as memórias, porque ela tá sugando essas memórias dos dois aí como casal. Então se ela não tivesse falado isso pra Ayano, a Ayano ia ficar cada vez mais nervosa com ele e se afastar totalmente dele. Então a Kisara, de certa forma, tá ficando com pena da Ayano e acabou incentivando ela a brigar por ele. Porque ela não ia entrar no páreo se ficasse cada vez mais nervosa, achando que o protagonista nem valorizou aquele tempo lá que os dois estiveram juntos, porque se tivesse valorizado, não teria esquecido. Mas ele tá esquecendo porque a Kisara tá sugando essas memórias dele. Então, por um lado, a Kisara é meio maligna, ela vai lá e fica catando essas memórias, no caso dos dois juntos, de uma forma a ela só ser a única mulher na vida dele. Só que ao mesmo tempo ela fica com pena da Ayano e acaba revelando pra ela isso, ajudando a Ayano a não ficar tão nervosa com o protagonista, porque tá entendendo agora o que tá acontecendo, e levando os dois a terem essa situação aí, onde ela queria ter a última vez com ele, como ela mesma fala. Só que acabou que não era a última vez, no fim das contas. Alguns ficaram em dúvida, até eu também. Eu jurava que a Kisara iria interromper, os dois iriam começar ali, mas ia aparecer que a Kisara interrompeu o negócio. Não interrompeu! Os dois realmente chegaram aos finalmentes aí,
E a Kisara soube o que aconteceu, ela tá furiosa lá depois, querendo matar a Yano, mas ao mesmo tempo ela deixou acontecer. Então a Kisara aparentemente tem essa briga interna aí. Por um lado, ela quer o protagonista só pra ela, tanto que ela fica chupando as memórias lá, no caso que tem relacionadas a outras mulheres, mas ao mesmo tempo ela fica com pena dessas mulheres, ou dessa mulher, que é a ex dele. Então acaba ajudando um pouco ela, e deixou os dois terem um negócio deles lá, ela poderia ter interrompido quando quisesse. Então, nossa, é uma situação realmente complicada, você fica com pena da Kisara mais do que tudo. Porque ela parecia realmente a companheira do protagonista. Ela pelo menos se considera assim, mas realmente, ele nunca dá a impressão de que considera ela a namorada dele. Então é talaricagem? Bom, do ponto de vista dela é, porque ela se considera realmente a namorada dele. Até bora junto e tudo mais. Mas do ponto de vista dele, aí é um pouco mais complexo de avaliar. O ponto é que ele dormiu lá com a Ayano e ela descobriu, tá furiosa. Isso, inclusive, foi abordado de novo no episódio 6, o resultado desse negócio todo. Mas ela foi lá, inclusive, e roubou essas memórias. No caso dos dois mandando ver lá dele. Inclusive, essa parte ficou confusa, porque a Ayano fala. Tem uma coisa em que ela poderia ajudar ela, caso quando a Kisara tá furiosa ali com ela, e aí dá a impressão de que foi ela que pediu pra Kisara pra roubar essas memórias. Ou não, ela instigou a Kisara a roubar essas memórias. Então ficou um tanto quanto confuso isso aí. Mas quando a Kisara fala pra ela no final que roubou as memórias e tal, ela nem liga. Ela meio que já sabia que ia acontecer, ou ela mesmo planejou acontecer. Até porque tiraria a memória do protagonista de que seria a última vez deles, acabaria ali a relação deles. Então aquilo lá é cancelado e ela pode continuar brigando por ele. É exatamente o que ela tá fazendo. O episódio 6, como eu já vou abordar, começa exatamente mostrando isso. E a Kisara, no momento, tá perdendo lá, tava mal pra caramba. No começo aí desse episódio 6, como eu falei, dá bastante pena dela. E a outra provoca ainda, no caso, na mesma metodologia dela, postando no Instagram lá, no caso que tá na casa do namorado e tal, ia remodelar a casa. Então já começa com ela lá limpando a casa dele, e eu só pensando, meu Deus, que cara folgado, porque ele mesmo não limpa. No caso, ela fala que a casa tá um chiqueiro e tal, quem cuidava da casa era a Kisara. Mas ele não pode limpar a casa, não? Então esse protagonista é muito folgado. Ele fala que não precisa fazer isso e tal, mas beleza, então limpa você, pô. E, bom, teve duas coisas que eu achei bem interessantes nesse episódio. Uma delas foi o passado da Kisara com o protagonista. Primeiro, a impressão que deu é que ele foi lá e já conhecia ela como demônio, e aí queria a ajuda dela, queria firmar um contrato com ela. Então é o motivo, provavelmente, que ele desapareceu aquele tempo lá que a ex dele comentou. Ele foi atrás da Kisara. Mas depois deu a impressão de que ele não conhecia ela. É um demônio random que estava na caverna. Então isso aí ficou um tanto quanto confuso. Porque ele vai lá e tira a espada dela, que estava, no caso, bloqueando ela de se mexer. E aí ele fala que quer firmar um contrato, ele quer ela. E quando ele fala isso, ela até para ali. No caso, até sai um pedaço lá daquela camada que parece que meio de pedra, um musgo que está em cima dela. E aí aparecem os olhos normais dela por baixo. Então tem que explicar mais sobre ela, como ela funciona, se aquele era realmente o primeiro encontro deles ou não, porque como ela foi atacar ele desesperadamente ali, a impressão que eu tive é que foi ele que selou ela ali. No caso, por isso que ela tinha tanta raiva. Mas aí ele falou dessa vez que não queria lutar contra ela e sim fazer um pacto. Aí faz sentido, ele já viu um demônio poderoso e aí precisava da ajuda dela para conseguir os objetivos dele. E não foi atrás de um demônio random na caverna. Então tem que explicar mais, eles deram muita pouca informação, então a gente não pode tirar, no caso, conclusões claras sobre a coisa toda. O que é realmente confuso é que ele fala isso, chama um contrato e tal, ela para de atacar ele, só que aí aparece a freira, que ganhou bastante foco nesse episódio, e aí começa a atacar ela, crava a espada nas costas dela, então parece um negócio bem traiçoeiro. Porque primeiro ele pede ajuda dela e tal, firmar o contrato, aí vem a freira e ataca ela por trás. Só que ele reclama da Sharon lá, que é a nova personagem. Então a impressão que dá é que nem ele sabia que ela tava ali. E aí a garota, no caso a Kisara, vai atacar a Sharon, e aí ele atira na Kisara, aí pô, começa a ficar meio confusa a coisa. No caso isso aí era uma armadilha pra Kisara, a impressão que dá é que ele falou um negócio pra ela e depois traiu ela. Ou não, tava só protegendo a Sharon no fim das contas, mas ficou realmente um negócio confuso. Ele vai, pede um negócio, e depois vem a Freya e ataca ela pelas costas, logo depois. E bom, no fim das contas os dois começam a lutar contra ela e ela é selada de volta, é presa de volta lá, com a espada. Então a espada não deu pra entender se era dela mesmo, essa espada aí, ou não. Isso era uma outra espada e tal, que acabaram usando pra selar ela, e aí quando ela foi solta e fez um pacto com o protagonista, começou a usar essa espada. Mas não necessariamente era um item que pertencia a ela.
Então tem que explicar melhor ainda sobre esse aspecto. Na verdade tem muita coisa pra explicar. Mas essa cena aí foi uma das coisas mais interessantes do episódio. Teve um trechinho no começo e um trechinho no final dela. Mas ainda tá extremamente confuso o que exatamente estava acontecendo aí. E eu creio que no próximo episódio deve ter mais respostas sobre isso. Até o motivo do porquê a Frida tá atrás, no caso dessa demônio aí, da Kisara. Por causa que aconteceu exatamente no passado ali, porque eles selaram ela de volta. Mas depois o protagonista claramente tirou o selo dela de novo. Então, aguardemos aí, no caso, mais informações desse flashback. E, bom, essa freira aí, minha nossa, a garota, que eu chupando manga, dá a impressão que ela tem poderes de demônio, que ela tem uma força absurda, principalmente nos chutes e tal. Então, não dá pra entender ali se eles têm algum aprimoramento físico, com tecnologia ou algo parecido, ou não, eles têm um pacto sobrenatural com alguma criatura, então tem que explicar melhor ainda essas habilidades dela, que são praticamente sobrenaturais, ela pula de lugares absurdos e tal. Então ela luta e acaba com a ex do protagonista, também não tem praticamente chance contra ela, mas aguenta um pouquinho mais que outros personagens. Então, precisamos de mais explicações aí sobre essas habilidades dele. Se é humano normal mesmo, e são exageros do anime isso aí que a gente tá vendo, ou não. São coisas que vão ter explicação por trás. Mas, bom, ela tava obcecada em encontrar a Kisara. A gente não sabe exatamente por quê. A impressão inicial é que ela quer acabar com a Kisara, matar ela. Mas pode ser outra coisa. E, bom, no processo de procurar pela Kisara, ela encontra o protagonista, e ela já foi, aparentemente, uma companheira dele no passado, só que ele não lembra dela, solta isso! Nossa! Essa parte aí realmente chama atenção, né? Só que tem um negócio, vários membros do canal lá ficaram meio encucados com essa parte, se no caso o protagonista pegava mesmo com ela no passado, e aí foram atrás das legendas em inglês e no caso em espanhol. As outras legendas fora em português só davam a impressão de que eles não se viam há muito tempo, no caso desde alguma coisa que aconteceu no passado. Enquanto essa legenda em português dá a impressão que os dois dormiram juntos, geralmente, no caso que você tira de mandamos ver. Mas claro, você pode botar no significado da palavra de que, no caso, eles lutaram contra criaturas e tal. Esse seria o mandar ver, implicando ação, mas não essa ação no contexto pervertido da palavra. É a melhor forma de dizer. Então, no próximo episódio deve deixar mais claro esse negócio todo, que é a dúvida, no caso de todo mundo. Mas, bom, o protagonista não lembra dela, que Sarah tirou essas memórias também. Então, talvez eles realmente tenham dormido juntos. E foi por isso que a Kisara tirou essas memórias, porque ela tá querendo acabar com todas as mulheres, no caso que se envolveram mais intimamente com o protagonista, tirar das memórias dele. E, bom, quando ela fica furiosa com isso, começa a dar socos nele, dá a implicar de novo de que, sim, provavelmente eles tiveram alguma coisa no passado, pra ela ficar tão nervosa dele não lembrar dela, como se fosse só um casinho e tal, que não foi muito importante. Então esse cara aí, minha nossa, hein? É a Ayano, é essa loura, a Kisara, só mulherão, impressionante. E, bom, a Freira tava acabando com a raça dele, mas a Kisara aparece pra salvar ele ali. Então, depois de um tempinho aí meio depressiva durante o episódio, ela finalmente teve que voltar a ter mais participação na trama. Já que esse episódio em si teve mais foco, realmente, quis destacar mais. Era a Freira mesmo. Então aguardemos aí o próximo episódio, uma explicação mais clara pra esse flashback aí, que quanto mais mostrava, mais confuso ficava. Então, se alguém achou que não entendeu direito o que aconteceu, gente, isso é normal. Você pode tirar mais de uma interpretação desse flashback. Então é por isso que ficou confuso. Mas não tem problema, que eu acho que eles vão explicar direitinho então nos próximos episódios. Não esquentem com isso aí, não. Mas realmente está bem interessante o anime. Não para, todo episódio alguma coisa bem interessante acontecendo. Principalmente no 5 e agora nesse episódio 6. Tomara que se mantenha assim até o final. Teve gente que perguntou quantos episódios vai ter. Olha, tem 3 episódios marcados para essa temporada. Mas tem um rumor aí que soltaram de que vai ter 26 episódios. No caso, é um split curto, então vai ter 13, vai ter um intervalo de uns 3 meses ou 6 meses, e vai voltar com mais 3 episódios da parte 2. Se for isso, tem muita história pra contar, a gente tá no comecinho só da história. Mas se for só 3 episódios, a gente tá na metade já. Não tem como saber. A gente vai ter que esperar o anime terminar, e se terminar o 13º episódio com um anúncio lá de parte 2, então tinha uma parte 2. Se não, não. Não tem realmente como saber se esse rumor é real ou não. Então aguardemos aí. Mas tá bem legal o anime por enquanto, eu pelo menos tô curtindo. E bom, gente, é isso. Fico por aqui. Se gostaram do vídeo, deem um like, compartilhem. Se inscrevam no canal, se não inscreveram ainda, apoie o canal quem puder, vire membro. E eu vejo vocês no próximo vídeo.